Sabe, irmãos, eu ainda tenho no meu coração uma coisa que perdura desde que eu sou menino, desde que eu comecei a compreender, a tomar conta assim da minha consciência e do que era vir à casa do Senhor. Desde que isso aconteceu, desde que eu me entendo por gente, que eu passei a dominar aqui a razão, eu fico ansioso pelo domingo. A graça da sexta-feira é a proximidade dela com o domingo. É saber que a partir da sexta o negócio já começa. Tem um ensaio no sábado, tem alguma programação, e no domingo a gente está aqui na casa do Senhor. É bonito ver como o salmista valoriza estar na casa do Senhor. Quantos e quantos salmos a gente conhece, tanto de Davi quanto dos outros compositores, dos outros autores dos salmos, falando sobre estar na casa do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Um dia em tua casa vale 1000 do que em outro lugar. E ele ainda fala assim: é melhor ficar na calçada da casa do Senhor do que dentro de outros palácios por aí afora. Não sei se o seu coração arde nessa expectativa, nesse desejo, nessa vontade, mas o Espírito Santo é capaz de fazer com que isso aconteça na sua vida também, com que esse lugar seja um lugar onde você deseja, anseia estar. É um lugar onde a gente encontra os nossos irmãos, onde a comunhão acontece. É um lugar onde a gente encontra às vezes até pessoas que de alguma forma nos feriram em algum outro momento, pessoas que talvez eu não quisesse ver. Mas aí Papai do Céu usa esse momento aqui justamente, sabe para quê? Para tratar isso na vida da gente também. Vir à casa do Senhor é ter a certeza de que vai sair daqui com alguma coisa nas mãos. Quando a gente vai na casa do nosso pai e da nossa mãe, pelo menos isso acontece comigo. Eu vou a Aracaju trabalhar e almoço na casa da minha mãe, ela sai dali, ela fica na maior preocupação. Mas você não quer levar alguma coisinha para comer no hotel? Eu enrolo um pouquinho aqui, faço uma marmita do que sobrou para você comer de noite. Outro dia eu fui à casa deles e meu pai falou: eu vou fazer uma garrafa de café, que eu sei que você gosta de tomar um café antes de dormir. Eu falei: pai, não precisa. Mas não teve jeito. Eu saí de lá com uma sacolinha com um bulezinho, uma garrafinha de café. E ele ainda botou uns 4 pacotes de biscoitos na sacola, como se eu tivesse em condições de estar comendo desse jeito. Talvez o seu relacionamento com seus pais aqui na terra não seja tão assim, mas aqui é a casa do Pai Celestial. Aqui a família faz sentido, tendo sido ela boa ou não tendo ela um histórico tão bom pra gente. Nessa família aqui, nessa casa aqui, há um pai que te ama, que se alegra quando você está aqui dentro, e que não quer que você saia daqui de jeito nenhum com as mãos vazias. Você pode até querer sair, ele vai pegar uma garrafinha e vai botar na sacola e vai falar: leve, porque você vai precisar disso aqui mais tarde. Esse é o nosso Pai, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por estar em tua casa. Obrigado por esse presente que o Senhor nos deu. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela comunhão com os santos, com os irmãos. Obrigado pela paz que excede todo entendimento que habita no nosso coração. Obrigado porque em Ti nós fomos adotados como filhos, Deus. E o Senhor é um bom Pai para nós. Obrigado pela forma como o Senhor cuida de nós, pela forma como o Senhor perdoa, corrige os nossos erros, nos dá uma nova veste e nos acompanha nessa caminhada. Queremos entregar a Ti as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos que o Senhor receba aquilo que há de melhor dentro de nós, e que enquanto a gente estiver lidando aquilo que nós temos de melhor, o Senhor trabalhe nas outras coisas em nossa vida, até que de nós só saia aquilo que é proveitoso, aquilo que é bom, aquilo que é santo e aquilo que é puro. Enche o nosso coração, enche a nossa mente, nos ajuda a olhar para o alto,
Reveste-nos da expectativa do céu. Tira a nossa preocupação, o nosso olhar das coisas desse mundo, de coisas passageiras, efêmeras. E nos ajuda a colocar os nossos olhos no Senhor, a colocar os nossos olhos no alto. Nos ajuda a caminhar nessa direção, nessa perspectiva. Faz com que o nosso coração sonhe com as coisas que o Senhor sonha para nós. Com que a nossa mente imagine as coisas que o Senhor imagina para nós. Com que a nossa boca fale aquilo que o Senhor quer falar. Com que os nossos sentidos percebam o teu mover e o teu agir no nosso meio. E desprezem outras informações que não te agradam, que não trazem nada de bom para nós. Santifica a nossa vida, Senhor. Nos enche da tua presença, Pai. Abre os nossos lábios. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. Pois em ti nós temos forças para viver. Ele é a nossa força. Só em ti todo meu. Ele é a nossa vitória, aleluia. Vou vencer.
seja o nome do Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força e dás a esperança. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos. Oh Deus, Tu és a força e dás a esperança. Amém? Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção.
vento em minhas velas, ancorado no mar, és minha casa, rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Declare assim: Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Essa é a nossa certeza. Tu não me deixarás jamais. E a gente não precisa de mais nada além disso. Não me deixarás jamais. Mas declare: Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Mas por quê? Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, tão bom, bom. Tu és bom, tão bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, Senhor. A tua bondade e a tua fidelidade se estendem de geração em geração, Pai. Nós, teu povo, somos prova da tua misericórdia que se renova sobre nós a cada dia, da tua bondade que insiste em nos perseguir, Senhor. Somos prova do teu amor, de um Deus que não nos trata segundo o nosso merecimento, mas que nos trata com compaixão, com doçura, com ternura, de um Deus que nos abraça, que caminha conosco, um Deus de perto e não de longe, um Deus que não está com os olhos fechados, nem com os ouvidos tapados ao nosso clamor, um Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, enquanto ainda éramos informes. Deus, como é bom saber que os nossos dias estão contados pelo Senhor. Como é bom saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Deus. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Deus. Deus, nessa manhã alcança aqueles que ainda não têm essa certeza no coração, aqueles que têm caminhado com a própria sorte, aqueles que estão entregues ao acaso, aqueles que têm caminhado, Senhor, sem uma perspectiva, sem experimentar dessa paz que excede todo entendimento, sem experimentar dessa paz e dessa bondade que nos faz cantar, que nos faz louvar, que nos faz te adorar. Deus, o nosso coração chora e dói por ver pessoas caminhando longe dessa bondade sua, ao mesmo tempo que a gente se alegra por ter sido alcançado por ela. Sofremos por ver familiares, amigos, pessoas próximas a nós, pessoas distantes de nós também, que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. Desce nesse dia, Pai, dia reservado para o Senhor, que é o domingo. Desce com teu Espírito Santo sobre essa terra, Senhor. Que haja um mover do teu Espírito Santo aqui nesse bairro, Senhor, na Levada, no Trapiche, no Prado, no centro, aqui na nossa cidade, em Maceió, na nossa região, aqui no Nordeste, no Brasil, na América do Sul, Senhor. No mundo, visita essa terra com a tua presença nesse dia. Que vidas se rendam em vários cultos que estão acontecendo nesse momento. Aonde estiverem pessoas reunidas em teu nome, que vidas cheguem ali e entreguem-se ao Senhor Jesus. Que esse coral que canta da tua bondade cresça,
para que esse louvor chegue ainda mais forte no céu, Deus. É o Teu Santo Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Então esse poder está em Tuas mãos. Manifesta a Tua bondade também dessa forma, Senhor. Nós Te pedimos isso, porque Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, oh. Tu és bom. Podem sentar. Eu desejo a paz para cada um de nós nesta manhã. Eu queremos chamar o Paulo César aqui na frente. Para quem não conhece, ele é o primeiro presidente da nossa igreja em exercício. E quero chamar todos os diáconos que estão aqui presentes. Todos os diáconos. Na última quarta-feira, dia 6, foi o aniversário do Paulo César. Ele completou mais um ano. Então os diáconos vão fazer uma homenagem para ele. Então é um motivo de muita alegria completar mais um ano e sempre estar aqui na presença do Senhor. É um presidente e tanto que nós o amamos muito, temos muita consideração por ele, e ele também tem desenvolvido um trabalho na igreja muito bom, junto com todos nós. Então eu quero passar a palavra a Rosângela. Ela tem uma simples lembrancinha. Vamos cantar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor rei do céu. Todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o
as águas não podem andar. Eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá afundar. Ficar comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar, convosco estou para vos salvar, se Então essa música foi uma música predileta do Paulo. E nós descobrimos para cantar nesse momento. E passa a palavra a Rosângela. Então, como é bom, né, viver sabendo que nós temos um Pai, né, que nos sustenta, nos ampara, está sempre ao nosso lado. E hoje essa alegria invade o nosso coração, porque temos certeza que o Senhor coloca cada um de nós no nosso lugar, né, naquele lugar que a gente pode fazer mais. E desta feita foi a vez de Paulo, né? Então nos alegramos com esse irmão por mais um ano de vida e suplicamos a Deus que dê muita saúde, paz, prosperidade, né, felicidade. E o livro de Salmos nos chama a atenção, logo no seu capítulo 1, que nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, são esses versículos que me chamaram a atenção nesse momento. E realmente, né, o crente, aquele que segue a Jesus, né, somos como árvores, damos os frutos na estação própria, e por isso agradecemos a Deus, porque tem dado saúde, sabedoria, tem orientado o nosso irmão Paulo e todo o corpo diaconal, né, nesse momento de transição da nossa igreja. E nós vemos a nossa igreja assim, com tantos irmãos participando, né, louvando a Deus, agradecendo a Deus por todos esses momentos que servem de amadurecimento, não somente físico, né, mas muito mais amadurecimento espiritual. E agradecemos a Deus pela vida de Paulo e de sua família, viu, Paulo? Que Deus lhe dê muitos anos de vida e que Deus assim o conduza no melhor caminho. E para expressarmos, né, um pouco desse nosso carinho e amor pelo irmão Paulo, os diáconos estão
assim materializando. Então passamos a mão de Paulo, viu? Sim. Eu queria chamar agora o Ronaldo, que é o vice-presidente dos diáconos, para orar. Vamos estender as mãos para o Paulo. Oremos, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, nós estamos nesta manhã tão linda, tão bonita. O Senhor nos concede com chuva. Nós te louvamos porque ela é necessária para o alimento, ó Pai, e para tantas outras coisas. Nós até agradecemos por ela. O Senhor faz o melhor para cada um de nós. Nós te louvamos também por esse encontro aqui que nós sempre temos aqui na tua casa, como igreja, para te louvar, para te glorificar, Senhor. E nós te louvamos também por esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós estamos alegres e felizes por mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu filho, ao teu servo, Paulo César. Nós te agradecemos, Pai, pela vida dele, durante todo esse tempo, a sua jornada que o Senhor lhe concede. Ele tem estado aqui na tua igreja como servo, sendo fiel, servindo, cooperando como instrumento para a divulgação do teu evangelho. Nós te louvamos, Senhor, porque nesse tempo o Senhor tem o colocado à frente da tua igreja, nesse momento pelo qual a igreja passa. O Senhor sabe quanto nós temos orado, a tua igreja tem orado, para que o Senhor possa nos conduzir, nos levar à vitória neste momento, ó Pai, trazendo o teu servo e conduzindo a igreja como deve ser, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor tem estado com ele, porque o Senhor tem manifestado a ele aquilo que o Senhor deseja que a tua igreja realize e vá caminhando, ó Pai. Nós queremos te solicitar, Pai, te pedir que o teu Santo Espírito esteja sempre ungindo a sua vida, esteja à frente de todo esse processo, Pai, lhe informando, lhe dando sabedoria para conduzir a tua igreja neste tempo, Pai. Nós te louvamos também por todos aqueles que têm se colocado ao seu lado, que o Senhor tem colocado para auxiliar, Pai, a diretoria, todas as pessoas envolvidas na escola dominical, à frente dos ministérios, o corpo diaconal, Pai, os programas, os projetos da igreja, tudo envolvido para que a tua igreja prossiga apresentando a tua palavra, pelas atividades que nós já realizamos, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Então nós te agradecemos, Senhor, te pedindo que o Senhor continue ajudando, conduzindo a sua vida, a sua família, para que ele possa estar à frente desse rebanho conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos por todos esses anos de vida que o Senhor o deu, por todas as experiências por que ele passou e por todas as experiências que o Senhor há de fazê-lo passar ainda, que nós possamos estar aqui ao lado, ajudando e cooperando para o bem desta igreja, para o bem da igreja do Senhor. É o que nós nos colocamos e assim fazemos neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, amém? Em tudo dai graças. Você agradecer pela vida é coisa boa. E eu louvo aos irmãos, eu agradeço aos irmãos de coração. Eu sei que essa manifestação, ela é não só do corpo diaconal, mas de tantos irmãos e amigos que estão aqui e não puderam estar. Os irmãos estão vendo essa estrutura aqui ainda montada. Nossa igreja recebeu com braços abertos, com o coração aberto, com o templo aberto, né? Sem cadeiras aqui, sem nada, mas um louvor, uma adoração brilhante, linda, coisa de Deus. Ontem à noite foi um dia de festa, uma noite de festa. Quem esteve aqui, quem acompanhou, quem viu as postagens, como eu, viajei, cheguei meio cansado, mas ainda passei aqui e montamos uma estrutura, colocamos equipes,
o Euriberto, a sua equipe, trabalhando, nós como igreja ajudando, e foram equipes de voluntários fazendo a obra, e foi bênção, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Então estamos desmontando mais tarde essa estrutura, para a honra e glória do nosso Deus, foi e colhe sempre os frutos necessários. E nós louvamos a Deus porque no desprendimento de cada irmão, de cada pessoa que esteve aqui, a coisa foi realizada tudo com ordem e decência. Muito louvor, muita adoração a nosso Deus, muita palmas, muitos pulos, mas para a honra e glória do nosso Deus. Jovens, adolescentes aqui, adorando. O projeto é esse, adore. Então, nós precisamos fazer isso. Eu quero também agradecer a alguns irmãos que estão aqui. Teve também em Maceió tantos eventos. Eu mesmo ontem à noite me desdobrei, o JP também, né? Ele estava no congresso dos Gideões, né? Falando. E eu estava numa outra comemoração de 26 anos de ministério do pastor Calado, lá no Monte Calvário. Mas temos aqui, meus irmãos, conosco alguns irmãos visitantes do congresso de Gideões, né? Temos lá atrás o casal Marcos e Filomena, né? Queria que eles ficassem em pé. Tem mais outro casal aqui de Mato Grosso do Sul. Quem está nos visitando pode, por gentileza, se colocar de pé junto com esse casal. Nós queremos dar as boas-vindas. Você que está próximo de um casal desse, dê um abraço, dê um aperto de mão, diga que eles são bem-vindos em nome de Jesus. Louvado seja Deus pelas suas vidas, tá? Louvado seja Deus. Muito obrigado. Vamos adorar juntos. Vamos agora nos dízimos e ofertas, estarmos aqui com os nossos diáconos. Vamos ofertar, vamos dizimar nesse momento. Meus irmãos, esse momento, essa semana foi semana de surpresas, né? O hino cantado foi um presente, né? O texto que a Rosa leu, a irmã Rosângela, a diaconisa Rosângela leu, sem querer, também é o meu texto preferido, o Salmo 1. O Salmo 1. E essa semana teve um face a face, o pastor Pascoal Piragini, na época, na ocasião do aniversário da igreja, ele editou um vídeo, um histórico da igreja e tal. E só agora, na semana do dia do meu aniversário, saiu a edição desse vídeo. E foi assim um presente de Deus naquele momento. Ele não sabia, né? E a coisa aconteceu. E eu mandei uma mensagem para ele, em nome da igreja, agradecendo, e meu nome, e dizendo que tinha sido esse presente que Deus tinha colocado em minha vida, aquela entrevista lá no canal do pastor Pascoal. E ele disse: olha, foi presente de Jesus para você, porque eu também não sabia. Então o Senhor faz essas coisas acontecerem na vida da gente. Louvado seja o Senhor por isso. Agradeço por cada irmão, por cada amigo que está aqui conosco, nos dando força, nos dando as mãos, nos unindo para sermos mais que vencedores. Mesmo diante das ondas, né? Mas a bonança está vindo. A bonança do Senhor, ela está vindo, está próxima. E nós precisamos estar ansiando por ela, orando para que o Senhor possa estar nos dando essa vitória em nome dEle. Vamos estar adorando o nosso Deus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde sou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão,
fizer, palavras de louvor, ainda assim será frente a esse grande amor. Do meu coração és o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, que é de coração. É de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, que é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Odete. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja sempre o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial nas nossas vidas, onde nós podemos estar aqui aberto, meu Pai, de coração aberto, para ouvir a Tua Santa Palavra, meu Pai. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de cada um de nós. E nesta manhã não é diferente, ó Pai. Obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas, obrigado pelas vidas, meu Pai, que chegaram até aqui, o Teu altar. Muito obrigado por tudo. Abençoa a Tua igreja, abençoa as finanças da Tua igreja, meu Pai, e abençoa cada família aqui representada, meu Pai. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma adoração, louvor pelo irmão Emanuel. Bom dia, igreja. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo
e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução, só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Graças a Paz, igreja. Hoje o nosso set, não que os outros dias não sejam, né, claro, mas hoje o nosso setlist, né, tá muito bom. Que bênção, né? Tivemos aqui Gerson Borges e tivemos agora nosso irmão nos presenteando aí com Logos, né? Essa música que é um clássico. Que bênção, glória a Deus por isso. Irmãos, no dia 20, na verdade, no mês de agosto, né, nós tivemos o mês da juventude, né? No primeiro domingo nós tivemos o dia do adolescente batista e no dia 20 nós tivemos o dia do jovem batista, né? E aí nós íamos ter o culto comandado pelos jovens no dia 20, mas como alguns irmãos sabem, né, eu tive que fazer uma missão única, né, especial lá no Rio de Janeiro, que foi justamente, né, trazer a minha prometida, né, para cá, para Maceió. Então, infelizmente a gente não pôde fazer naquela data. Então, a gente está fazendo hoje esse culto, né? Tanto da manhã, vinha um amigo meu pregar, mas ele teve um imprevisto. E à noite também a gente vai ter um pastor convidado, né? Um amigo nosso. Mas enfim, essa abençoada que está aqui do meu lado, virando para trás agora, tricolor, né? Bem espontânea, mas graças a Deus por isso. Quero convidar os irmãos para meditarmos no livro de Gênesis, capítulo 3. Começar do versículo 6 até o 11, nesse tempo que nós temos agora. E por coincidência, os irmãos que estavam na EBD, né, viram que nós estudamos sobre as alianças de Deus, né? E de certa forma, esse texto tem muita relação com aquilo que a gente estudou agora há pouco, tá? E aí eu gostaria de ler com os irmãos. A minha versão é NVI, tá? Mas aí eu vou ler de forma pausada, mas também é um texto muito conhecido por toda a igreja. Que diz assim, a palavra de Deus, livro de Gênesis capítulo 3, a começar do versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável dela para se obter discernimento ou conhecimento,
tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Ou onde está você, na verdade? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Senhor, aqui estamos nós para ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. Que eu venha desaparecer, que Teu nome venha aparecer, que Teu nome venha ser glorificado. Fala conosco, nos consola, nos exorta, mas que acima de tudo o Senhor seja sempre glorificado. Amém. Nós vemos que, e nós estudamos isso hoje, que Deus, Ele cria toda a humanidade, Ele cria o planeta Terra, e Deus vê que estava faltando uma coisa, e Ele diz: olha, juntamente ali nós vemos a Trindade em pleno funcionamento, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí nós vemos que Deus cria o homem, Deus dá responsabilidades ao homem. O homem tinha ali responsabilidades de cuidar de toda a terra. O homem tinha responsabilidades ali de dar nome aos animais. Às vezes algumas pessoas pensam e acham que o trabalho ele passa a existir pós-queda, pós-pecado no mundo, mas na verdade o trabalho ele existia antes. São lendas que às vezes a gente acaba criando. Muitos às vezes acreditam como se o Éden fosse um resort, que estava lá Adão e ele não tinha nenhum trabalho. Não, existia trabalho. Claro que após a queda nós vemos que o trabalho agora ele se torna mais pesaroso. A gente tem que suar. A gente estava falando lá para a juventude que a gente tem que aguentar ali aquele colega de trabalho que não é tão legal, aquele amigo chato que todo mundo tem no trabalho. Não que eu tenha, mas já ouvi relatos que tem pessoas que têm colegas chatos. E isso acontece porque o trabalho passa a ser mais difícil. Tem dia que, por mais que a gente goste de trabalhar, e é bom, a gente acorda e diz assim: rapaz, hoje se eu pudesse eu ficava em casa. E a gente anseia aqueles dias de aposentadoria, mas a gente vê que havia muito trabalho. Mas o ponto que eu quero destacar essa manhã é justamente a respeito do relacionamento do homem, de Deus com o homem, na verdade, porque esse relacionamento possuía encontros diários. O Senhor ia até o homem lá no fim da tarde se encontrar com esse homem. Era um relacionamento diferente dos relacionamentos que nós temos hoje em dia. Era um relacionamento sem interesse, era um relacionamento sem traições, como nós vemos diversas vezes, sem egoísmo. Era um relacionamento ali que não era manchado ainda pelo pecado. Mas a Bíblia vai dizer, e aí nessa grande narrativa das Escrituras, criação, nós vemos que na segunda cena nós temos a queda. O pecado ele entra no mundo. E agora a gente vê que o homem, nesse momento que ele está ali, ele é posto com duas alternativas. Ele é posto uma alternativa de autonomia, onde ele vai querer construir o seu próprio destino, mas por outro lado, é posto um caminho de obediência, de dependência do seu Deus. Mas qual é o caminho que o homem escolhe? Ele escolhe o caminho de autonomia. Ele escolhe o caminho onde ele quer ser dono do seu próprio umbigo. E aí a partir daí nós vemos que todos os relacionamentos são interferidos. Porque o homem, ele, a partir da queda, ele não quer mais ser criatura. O homem, a partir da queda, ele quer ser criador. Oi?
Voltou? Me assustei. Logo no lugar que eu botei ênfase, né? Ele quer ser criador. Ele quer dominar. Ele quer um ser finito, quer ser um ser infinito. E isso explica muito das nossas ações. Isso explica porque em muitos momentos nós não queremos depender de Deus. Nós não queremos confiar em Deus, que nós muitas vezes queremos ter tudo sobre o nosso controle. Isso é resultado de quê? É resultado da queda. É resultado do pecado. Que a gente olha para Deus e muitas vezes a gente não quer depender dEle. A gente não confia nele por causa do pecado. Nós vemos que Romanos capítulo 5, a gente estava falando agora nas salas, que por um pecado de um só homem, todos os homens nascem agora e são pecadores. Todos nós, e aí, obrigado irmã Virgínia, todos nós temos a tendência a dizermos assim: o pecado está longe de mim, o mal está longe de mim, eu sou uma pessoa boa. Quem nunca ouviu isso? Alguém que diz: eu não faço mal a ninguém, eu sempre fiz o bem. Mas sem Jesus Cristo nós estamos afastados de Deus. Não existe salvação pelas obras. Justamente que Efésios vai dizer, para que ninguém chegue naquele dia e diga ao Senhor: olha Senhor, eu fui salvo, não por causa do teu sacrifício na cruz, eu fui salvo porque eu fui bonzinho. Claro, uma coisa que a gente está sempre repetindo: nós não somos salvos pelas obras, porém as boas obras mostram que nós somos salvos. Mas aí às vezes a gente acha que o mal está sempre longe da gente. Nós às vezes nos colocamos sempre como vítimas do mal. Só que a verdade é que muitas vezes, e é pesado o que eu vou dizer, mas isso eu não estou falando dos outros, eu estou falando de nós, seres humanos. Porque muitas vezes nós somos a porta do mal na vida dos outros. Muitas vezes nós somos a porta do mal nas nossas vidas. Quantas vezes nós não falamos algo com alguém que talvez pode não ter sido a sua intenção, a minha intenção, mas que feriu, mas que machucou, e por isso a gente precisa o quê? Pedir perdão. Às vezes a gente acha que o mal é sempre o que os outros fazem com a gente, e às vezes se a gente olhar direitinho, quantas vezes nós não já ferimos alguém? Às vezes você está aqui, você fala uma coisa, quando você olha, machuquei o irmão. Pode ter sido sem intenção, mas isso é resultado de quê? Do pecado. Isso é resultado do pecado nas nossas vidas. Claro que graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, e aquele que foi transformado, foi alcançado pela graça. No momento que ele atinge o seu irmão, que ele fere o seu irmão, ele não pode continuar da mesma forma. Se ele foi transformado, ele vai ter a humildade de pedir perdão, de reconhecer os seus erros. Porque só quem foi transformado, só quem foi regenerado pelo poder do Evangelho, é capaz de dizer: eu errei. É capaz de dizer: me perdoe. Quem não consegue dizer isso após ferir um irmão, a Bíblia é clara, eu já preguei aqui em uma quinta-feira, ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Nós vemos que talvez você diga, talvez você que não esteja acostumado com esses termos, você pode dizer: eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem sempre, legal. Mas tem um sinal em todo ser humano que mostra aquilo que a Bíblia comprova em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Existe uma marca em todos nós, e se você não tem essa marca, você pode dizer: eu não sou pecador. Qual é essa marca? Qual é esse sinal? A morte. Porque cedo ou tarde todos nós, espero que a minha esteja um pouco distante, o Jesus volte antes, todos nós iremos enfrentá-la. Claro que em Jesus Cristo nós temos agora a vida eterna, a morte não é o ponto final, mas nós vemos que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas voltando, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, para encontrarmos com Deus no final do dia. Mas vocês observam o texto, que ele faz questão de destacar algumas palavras. A mulher olha para o alimento e ela vê que
é agradável ao seu paladar. E muitas vezes nós comemos coisas e podemos nos alimentar de coisas que podem parecer agradáveis ao nosso paladar. Podemos consumir coisas que atraem os nossos olhos, que enchem os nossos olhos. E principalmente nós homens, que somos muito levados por eles. Nós podemos trazer essas coisas, podemos ter os nossos desejos satisfeitos, entre aspas. E a mulher, quando ela olha para o fruto, ela tem tudo aquilo, ela olha, ela deseja, são coisas que atraem a ela. Mas se não tiver Jesus Cristo, a gente tem um grande problema aí. Porque por mais que nós nos alimentemos, como fez a mulher lá, com aquele fruto que parecia ser bom aos seus próprios olhos, é um alimento sem sabor. Já comeu uma comida sem sal? Vixe, meu Deus, coisa ruim. Estou tentando ainda tomar suco sem açúcar, mas é difícil. É uma comida sem sabor. Ou se você teve já a experiência de, quando botar a comida, ver que a comida não estava boa, estava, sei lá, tinha alguma coisa ali que estava errado, para não dizer que estava estragado. Quem nunca teve essa experiência? Bem assim é quando nós nos alimentamos de algo sem Jesus Cristo. Estamos sem direção, por mais que estejamos consumindo coisas que atraem os nossos olhos, mas sem Jesus Cristo nós nos perdemos facilmente, porque é só por meio dele que nós encontramos o caminho para a vida eterna. É uma vida sem satisfação. E o pecado, ele faz isso com a gente. Ele nos deixa escravizado. Porque assim como Eva, a gente diz, nossa, isso aqui vai me satisfazer, e aí eu vou e consumo aquilo, e aí quando eu olho, eu já venho com aquela tristeza, porque eu consumi algo que desagradava a Deus, e aquilo não satisfez o meu coração, e eu volto, e eu fico preso. Quantos jovens não estão presos, quantos homens não estão presos, por exemplo, na pornografia, e consomem, e depois vem aquele arrependimento, se satisfaz, vem um arrependimento, depois volta tudo. O que é que nossas almas têm procurado se satisfazer? Agostinho, ele vai dizer que o nosso coração, ele não descansa enquanto não encontrar Jesus Cristo. Enquanto não encontrarmos verdadeiramente esse Cristo ressuscitado, o nosso coração não descansa, o nosso coração não tem paz, porque é só nele que nós podemos descansar. Mas sabe o que é interessante? O homem peca, mas Deus vem ao encontro dele. Mas não é qualquer encontro, porque o encontro de Deus é um encontro que nos confronta. Veja que Adão e Eva, eles tentam, e muita atenção aqui, eles tentam resolver um problema aparente, que era a nudez. Ele percebe que está nu, então ele tenta resolver esse problema. Mas a presença do Senhor, quando vem ao encontro de nós, ela vem para mostrar que nós, pelas nossas próprias forças, iremos apenas resolver os problemas que são aparentes. Mas o Senhor vem mostrar que o nosso problema é muito mais profundo. O problema daquele homem, daquela mulher, não era a nudez era a ponta do iceberg. Porque havia um problema muito mais profundo, que era o coração deles, que estava longe de Deus. Mas quando a gente também peca, quando a gente está longe de Deus, a gente vai buscar soluções para resolver somente os problemas aparentes. E olha, os problemas aparentes a gente consegue resolver para a frente dos outros. Porque se os dois estão aqui, eles percebem que estão nu, o que é que eles vão fazer? Eles vão se cobrir. Então para eles está tudo ok, estamos cobertos agora. Mas a gente está diante de um Deus que sonda os nossos corações. E às vezes a gente fala, repete, mas a gente não para refletir o que isso significa. A gente odeia, na verdade, ser confrontado. E esse Deus, quando vem ao nosso encontro, Ele nos confronta, porque Ele diz, olha João, você está tentando esconder o seu problema e resolver da sua forma. Mas o seu problema é mais profundo. O seu problema não é apenas físico, é um problema espiritual. Porque o seu coração não está prostrado diante de mim.
E isso, quando a gente resolve o problema aparente, a gente consegue, para os irmãos, esconder alguma coisa. A gente consegue, durante um certo tempo, fazer um teatro, mas nós estamos diante de Deus, diante do Deus que nos sonda, que nos conhece, e Ele olhando assim para a gente, dizendo: João, 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 por que você está tentando resolver um problema espiritual da sua forma, com os seus meios? Sabe, quando Deus nos encontra, e eu estava falando isso para os Gideões não, né? Para os futuros Gideões e auxiliares, né? Eu estava dizendo para ele, olha, para eles, quando Deus nos encontra, nós só temos duas alternativas. Duas. A primeira é fugir, é se esconder de Deus, é fugir desse confronto ao nosso coração. E a gente pode fugir colocando figueiras, a gente pode fugir se escondendo de Deus. O Timothy Keller, pastor, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, tem duas formas da gente fugir de Deus. E aí ele faz uma comparação com o livro de Lucas capítulo 15. O que é que nós temos em Lucas capítulo 15? Nós vemos a parábola do filho pródigo. Ele vai dizer: olha, na verdade, e eu acho que foi falado recentemente aqui na igreja isso, ele vai dizer: na verdade não é apenas um filho fugindo, são dois filhos fugindo. A questão é que tem um filho que foge, e é mais fácil da gente perceber, porque ele se afasta completamente da comunidade, porque ele sai da nossa presença, porque ele passa a viver uma vida completamente avessa. Ele está fugindo do Senhor. Essa é mais fácil da gente identificar, está nos nossos olhos. Mas o Keller vai dizer que existe uma outra forma de nós fugirmos de Deus, que é tentando manipulá-lo, que é tentando negociar, barganhar com Deus. E é quando eu faço as coisas para Deus, eu faço tudo certinho, como deve ser feito, mas o meu coração não está prostrado diante de Deus. E aí o que é que acontece? Quando Deus não faz aquilo que eu quero, eu me frustro com esse Deus. Foi isso que o filho mais velho fez. Ele estava na casa do pai, ele não saiu em nenhum momento da casa do pai, mas o seu coração, quando o pai faz aquilo que ele não queria, quando o pai mostra que não é manipulável, quando o pai mostra que não é da forma dele, ele se revolta contra o pai, porque ele não estava na casa do pai por amor ao pai, ele estava por interesse. É por isso que nós precisamos servir a Deus, não por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. É por isso que nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Porque se nós formos servir a Deus por aquilo que Ele vai fazer, pode ser que nós nos frustremos, pode ser que nós nos decepcionemos, e a Bíblia está cheia de exemplos assim. Nós precisamos servir a Deus por aquilo que Ele já fez, e fez aonde? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, onde Ele nos comprou, onde nós estávamos perdidos, onde nós estávamos mortos. Esse é o maior milagre, onde Ele nos deu uma vida eterna. Então a primeira opção é, quando Deus nos encontra, nós temos a primeira opção é de fugir de Deus. A segunda forma é mais difícil, irmãos, e nós precisamos pedir, e por isso que nós oramos para que o Senhor sonde os nossos corações. A gente canta: sonda, Senhor, meu coração. Por isso, porque são nesses momentos que nós somos tentados a fazer as coisas para Deus, simplesmente por fazer.
Nós somos tentados, e Jesus alerta em diversos momentos. Ele alerta no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. Ele diz: olha, não façam como os fariseus quando vão orar. Veja, um momento sagrado. E Martin Lloyd Jones vai dizer isso, que nesses momentos sagrados nós também somos tentados a fazer as coisas para Deus, não para Deus, a dobrar os nossos joelhos, mas o nosso coração está longe de Deus. É uma tentação. E é algo mais sutil de nós percebermos, de nós vermos isso. É por isso que nós precisamos constantemente pedir para o Senhor nos sondar as nossas intenções, as nossas motivações, para que nós não caiamos nos erros daquele filho mais velho que estava fugindo do pai, embora estivesse próximo ao pai. O relacionamento com Deus, esse Deus que vem ao nosso encontro, Ele mostra o quão insuficiente nós somos. Ele nos mostra, e temos o celular descarregado, meu relógio descarregou. Ele nos mostra, Ele nos mostra como nós somos pequenos. E sabe, às vezes a gente tenta dominar a Deus, às vezes a gente tenta controlar o eterno, mas quando a gente faz isso, uma coisa que nós temos falado na juventude é que nós não podemos fazer de Deus o nosso ídolo, e a gente faz o Deus nosso ídolo, quando a gente tenta manipular o eterno, quando a gente tenta manipular esse Deus que nos criou, que é infinito. Você vê que Adão e Eva, quando eles olham para esse Deus, que eles veem que eles não conseguem controlar, eles criam mecanismos de compensação. Sabe? Qual foi o mecanismo de compensação que eles criaram para esconder a nudez? As figueiras. O que é que pode ser a nossa figueira? E aí eu coloquei tantas outras coisas que a gente pode utilizar como se fosse a figueira, para querer compensar diante desse Deus. Talvez sermos um bom crente, virmos à igreja, isso eu estou falando esteticamente, só por fora. É por isso que o Senhor, em diversos momentos, Ele olha para Israel e vai dizer: olha, Israel, o Senhor fala por meio de Isaías, depois fala novamente. Ele diz: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Diante desse Deus, qualquer mecanismo de compensação é inútil. É inútil porque esses mecanismos, eles só escondem o problema aparente, mas eles não escondem o problema do nosso coração. O bom, meus irmãos, é que, já para finalizar, é que essa história ela não termina assim, né? Porque Deus vem ao nosso encontro, mesmo vendo quem nós somos, mesmo vendo Adão e Eva fugindo, se escondendo, e nós vemos o Deus eterno perguntando: onde é que você está? O que é que você fez? O Senhor, mesmo sabendo que nós estamos muitas vezes usando folhas de figueira que nos machucam, que não nos protege realmente do calor, Ele vem ao nosso encontro. Mesmo sabendo que muitas vezes nós esquecemos dEle, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem nos buscar, Ele vem para restaurar esse relacionamento. Ele vem até nós mesmo sabendo que em muitos momentos nós escolhemos o caminho de autonomia, o caminho de independência. Ele vem até nós. E eu queria falar nesse final para duas pessoas, dois tipos de pessoas, não só duas pessoas específicas. Primeiro, para aquele que nunca teve esse relacionamento restaurado com Deus, aquele que diz assim: nossa, olhando para a minha vida, eu nunca recebi a Cristo.
a gente vê que no Éden Deus já mostra ali aquilo que a gente chama do proto-evangelho. Mesmo quando o homem cai, e a gente estava falando isso hoje na EBD, mesmo quando o homem quebra uma aliança, o Senhor já mostra e já aponta para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não foi o plano B, porque Jesus Cristo não foi pego de surpresa. E aí o Senhor prepara ali vestes que realmente iriam proteger aqueles dois, porque a nossa tentativa de produzir vestes para nós mesmos é vã, mas o Senhor prepara vestes de pele para proteger do frio, proteger de tantas outras coisas. Nós vemos que na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele experimentou a verdadeira nudez, Ele experimentou a separação do Pai, porque nós, pelos nossos pecados, o que é que nós merecíamos ouvir de Deus? O silêncio. Mas Jesus Cristo suportou o silêncio por mim e por você. Nós vemos que por causa de Cristo, agora nós podemos verdadeiramente nos relacionar com Ele, experimentar essa vida eterna, essa vida abundante, que não é uma vida de riquezas. Mas eu quero falar com outra pessoa, agora para finalizar. Porque às vezes a gente acha na caminhada, e eu falo porque eu já passei por isso, que a gente tem o nosso relacionamento com Deus e está tudo ok, quando na verdade não está. Quando na verdade a gente tem procurado formas, assim como Adão e Eva fez, de esconder aquilo que nós achamos que é o nosso problema, aquilo que nós achamos que é o problema principal. E a gente fica procurando formas e tal, e eu procuro formas para poder parecer para o irmão Paulo que eu sou mais crente, para o pastor que eu sou mais crente, eu fico procurando formas, mas isso tudo é em vão, porque nós estamos diante de Deus, diante da presença de Deus, e esse Deus, toda tarde, toda fim de tarde, Ele vem à nossa procura, Ele vem ao nosso encontro. Muitas vezes a gente fala, eu sou do reino da graça, eu sou do reino de Deus, mas às vezes as nossas atitudes pouco revelam desse reino, pouco demonstram esse reino de graça. Irmão, se a graça de Deus não nos leva a um caminho de transformação, é aquilo que Bonhoeffer fala, é uma graça barata. A graça de Deus, ela precisa nos transformar. O velho homem precisa morrer. O Senhor veio ao nosso encontro. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fugir? Ou nós vamos nos prostrar diante dEle? Ou nós vamos nos ajoelhar diante dEle, reconhecendo que sem Ele a gente não consegue caminhar, que só Ele pode resolver o nosso real problema, o problema do nosso coração, que causa os outros problemas aparentes. Só aí é que nós podemos caminhar com Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua graça, Senhor, a Tua graça que nos alcançou, Deus. Obrigado porque durante toda a história, toda a narrativa bíblica, nós vemos o Teu cuidado com o Teu povo. Nós vemos o Senhor buscando se relacionar conosco, o Senhor vindo ao nosso encontro, Deus. Senhor, na caminhada, muitas vezes nós caímos, nós falhamos, muitas vezes nós esquecemos de Ti, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós escolhemos o caminho de autonomia, o caminho de independência, e esquecemos do Senhor, esquecemos de Te buscar, Senhor. Senhor, quantas vezes após quedas nós queremos, ó Deus, buscar soluções do nosso próprio jeito, para resolver aquilo que nós achamos que é o problema. Mas Senhor,
O Senhor vem ao nosso encontro. A Tua presença vem ao nosso encontro. A Tua presença vem ao nosso encontro mostrar que o nosso problema é muito mais profundo, que o nosso problema é muito maior e que nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos resolver. Mas graças te damos, ó Deus, porque na cruz do Calvário o Senhor veio ao nosso encontro. Senhor, o Senhor veio ao nosso encontro, mesmo sabendo às vezes que nós iríamos falhar, mesmo sabendo às vezes que nós iríamos te esquecer, mesmo sabendo às vezes que nós iríamos te negar, Senhor. Senhor, assim como o Senhor foi ao encontro de Adão e Eva no jardim, assim, ó Deus, como o Senhor foi ao encontro de Davi quando ele pecou, o Senhor foi lá para restaurá-lo. Ó Deus, assim como o Senhor foi ao encontro de Pedro quando ele te negou e restaurou a sua vida, restaurou os seus amores, ó Deus. Aqui estamos nós diante de Ti, sabendo que o Senhor é o mesmo Deus. Sabemos que a mesma graça que se revelou desde o início, a mesma misericórdia que se revelou desde o início, ela se revela hoje para nós, ó Deus. Ó Deus, e quando o Senhor vem e o Senhor está aqui nos confrontando, o Senhor está aqui vindo ao nosso encontro, diante dessas duas alternativas, de fugir, de se esconder, nós dizemos, ó Deus, que nós decidimos nos ajoelhar, que nós decidimos, ó Deus, desistir de fugir de Ti, porque nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos caminhar, que sem o Senhor nós não podemos dar nenhum passo à frente, que sem o Senhor nós nunca encontraremos satisfação para a nossa alma, que sem o Senhor nós nunca encontraremos, na verdade nós nunca teremos a nossa sede saciada, a sede da nossa alma saciada. Ó Deus, porque o nosso coração ele só descansará, o nosso coração só descansa quando encontrarmos a Ti. E nós Te encontramos porque o Senhor nos encontrou. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Nós estamos terminando essa celebração. Eu queria chamar a Tati. Tati está aqui. Antes eu quero dar uma palavra sobre o nosso culto no lar. Meus irmãos, tem sido bênção esse trabalho da igreja que estamos recomeçando pós-pandemia, e tem sido cada culto uma experiência nova, uma experiência maravilhosa. Um grande número de irmãos tem frequentado o culto no lar. Aí tem as informações, mas eu queria também reforçar que você, além das informações de onde vai ser o próximo culto no lar, você vai receber da secretaria, você pode procurar a secretaria com a localização do local onde vai ser realizado o culto no lar. Aqui está o horário, né, onde vai ser, na residência do irmão Marcos Góes, mas você vai ter, com a nossa secretaria, já está disponível o localizador. Você ali não se perde, não é, Manuel? Até a gente se perdeu um pouco lá na casa do Edson, porque foi um local bem difícil de acesso, mas eu me perdi também, gastei quase um quarto de gasolina, mas com o localizador é mais fácil, tá? Então você tem sido bênção na vida da igreja, na vida das famílias que têm aberto os lares, e os irmãos que têm pregado. Quinta-feira, terça-feira última, foi na casa do irmão Edson Santos, o irmão Diácono Ronaldo Lisboa pregou, teve muitos irmãos ali presente, e foi dádiva e presente de Deus na vida de quem esteve ali. E os dos vizinhos, né? Nós estamos vendo famílias ouvindo a palavra de Deus, isso é muito importante, né? Então abrace esse trabalho do culto no lar. A
Tati tem uma informação boa. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Meu auxiliar me deixou na mão, mas vamos lá. Vamos ter no dia 28 de outubro, o Dia das Crianças PIB Kids. E com bastante antecedência, a gente já está trazendo essa informação para os irmãos poderem se organizar, tanto colocando na agenda, como se organizar financeiramente. Nós vamos ter várias atrações, vamos ter programação com música, com teatro, a parte de brinquedos também, vai ter o lanche para as crianças. E tudo isso pelo valor simbólico de R$60. Se você tem mais de uma criança, esse valor cai um pouquinho e você já pode fazer a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Nesse dia você vem deixar a sua criança e depois vem buscar. Os papais e as mamães não poderão ficar aqui nesse evento. Nós vamos ter uma grande equipe trabalhando para poder cuidar da sua criança. Também nós vamos ter algumas vagas, meus irmãos, para os meninos do Geração Futuro. Se você tem o desejo no coração de ajudar, doando a inscrição para alguma dessas crianças, que eu depois vou saber exatamente quantas vagas serão, você também pode nos procurar lá na salinha da Porta Rosa e estar abençoando uma dessas crianças para estar aqui nesse evento. Então, se programe, coloque na agenda e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que as crianças vão se divertir muito e vão ter muita coisa para contar. Hoje à noite, celebração, hoje à noite, festa espiritual, culto de adoração ao nosso Deus. Traga amigos, venha ouvir a palavra de Deus. Nós teremos, como o JP falou, um pastor, né, que vai falar aos jovens, mas não só aos jovens, nós somos jovens, né? Somos exército, né? Somos exército, não do surf, pode até você ser surfista também, mas exército do Senhor, né? E os jovens são fortes. Filhinhos, vos escrevi porque sois fortes. E nós somos ainda, né? Principalmente aquele que milita, que vive no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é que é forte, né? Esse é que é forte. Eu fiz 67. Eu não posso inverter, senão eu fico mais velho, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem me fortalecido cada dia. E assim seja na sua vida, meu irmão. Vamos nos colocar de pé e vamos assim estar orando. O pastor Emanuel vai estar impetrando a bênção. Logo após, fique um pouquinho só. Nós vamos estar em oração silenciosa e depois nos despedimos do local. Amém. Que bom que você esteve aqui conosco, irmãos. E eu creio que logo à noite nós teremos mais um culto abençoado. Ore por este culto e convide pessoas também. Faça uma ligação. Chame para que a gente mais uma vez, né? Domingo passado a gente estava com a igreja quase cheia, né? Faltaram poucas cadeiras. Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio e é só o começo. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, por este privilégio que nós temos de estar aqui nesse primeiro dia da semana te louvando com os nossos irmãos, nos congregando, nos unindo aqui como igreja do Senhor, igreja que é tão amada por ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra que mais uma vez foi pregada aqui nesse altar com autoridade. Obrigado pela vida do teu filho que mais uma vez veio falar do amor do Senhor, Pai. O quanto nós somos amados pelo Senhor, mesmo sem merecer. Obrigado pelo teu sangue, Pai, em nossa vida. O sangue que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Que o Senhor possa estar todos os dias acrescentando mais da tua presença, porque o que nós queremos é o derramar da tua presença em nossas vidas. Sem ela, Senhor Deus, nós não somos nada. Nos dá um restante de domingo cheio da tua presença na nossa casa, na nossa vida. Que hoje à noite essa igreja possa estar cheia sobretudo da tua presença, mas que o Senhor toque corações para que estejam também conosco aqui, Pai, louvando o teu nome. Nós precisamos mais do Senhor. Então que a graça infinita de Jesus, que a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo, que o teu grande amor permaneça com todo o teu povo para todo sempre. E a igreja diz amém.